Acho que agora eu consegui. Perfeito, já está gravando. Obrigado, José Vicente. Então, é ótimo que aí nós temos também essa explanação como algo parte da nossa atividade de extensão também, né? Ou seja, fica no canal do YouTube, outros professores, outras professoras que queiram falar, quero tratar do Fellow Creatures da Course Guard com a minha turma, com os meus alunos, com as minhas alunas. Ótimo, tem lá algumas aulinhas lá com algumas ideias nossas a respeito, né? Então, gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou pegar do finalzinho do capítulo 7, tá? Para a gente poder ter a questão que ela se fez e como ela respondeu. Vocês, a qualquer momento, por favor, se na minha explanação vocês tiverem alguma, vocês se lembrarem de alguma dúvida, por favor, façam a pergunta, tá bom? Porque às vezes a gente, no curso de alguma explanação, a gente lembra de uma dúvida que não estava clara, né, anteriormente. Bom, a gente viu no final do capítulo 7, né, em que a Course Guard começou a desmontar a teoria kantiana dos deveres indiretos, né? E por isso que eu quero começar aqui do finalzinho do capítulo 7. O que ela falou basicamente é que, muito embora, isso aqui já vimos na aula passada, né? Estou só recapitulando. Muito embora o reino dos fins seja composto por seres que podem se submeter à lei moral, ou seja, seres racionais, que são capazes de dever e que são capazes de incluir o outro no seu raciocínio moral. Por quê? Porque eles são capazes de agir apenas segundo uma máxima que considerem lei universal, né? Que considerem submetida a uma lei universal, portanto, o outro está incluído, né? Mesmo neste reino dos fins, composto apenas por seres capazes de submissão à lei moral, que no final das contas são os seres racionais, né? Mesmo aí, em virtude da universalidade da lei moral, essa lei moral, deduzida pelos cidadãos do reino dos fins, que são capazes de se submeterem à lei moral por serem racionais, mesmo nessa circunstância, a lei moral é o quê? É universal. Por ser universal, ela se aplica a todos, independentemente de essas pessoas serem capazes de cumprirem a lei moral. E aí Kant fala o seguinte: quanto aos atos convencionais, mesmo com a universalidade da lei moral, ela só se aplica aos seres racionais, porque são seres, diríamos nós em linguagem mais moderna, inseridos em uma prática institucional. Dei os exemplos aqui de não fazer falsas promessas, não roubar, não ofender. Isso abrange quem entende o que é uma promessa, quem entende o que é uma ofensa, né? Quem entende o que é uma subtração de propriedade, enfim. Embora, claro, quanto à subtração de propriedade, isso atingiria também quem não entende, né? Mas, no caso das promessas e das ofensas, claramente, eu estou falando aqui de questões, né,
em que a reciprocidade só é possível, o âmbito da universalidade da lei moral é dado apenas por aqueles agentes que estão inseridos nessa prática social, né? De entender o que é uma promessa, entender o que é uma ofensa. São os atos convencionais. Mas como a lei moral é universal, ela também se refere aos atos naturais. Kant diz, eu devo extrair uma lei universal quanto também aos atos naturais, não matar, não violentar, não ferir. Né? Bem por isso, né, como a universalidade abrange também os atos naturais, cabe aquela pergunta, né, será que apenas entre os seres do dever moral, será que apenas quanto a esses seres aplica-se a universalidade da lei moral quanto aos atos naturais? E Kant vai falar, não. Por quê? Mesmo aqueles que não são capazes de agir segundo a lei moral e de formularem o imperativo categórico, mesmo esses devem estar incluídos no âmbito de reciprocidade da lei moral quanto aos atos naturais. Eles podem não ser capazes de dever, porque eles não têm o entendimento suficiente para se submeterem à lei moral e darem, né, esse respeito ao outro. Não tem esse entendimento, ou tem parcialmente. Mas eles podem sofrer uma injustiça se a lei moral, quanto aos atos naturais, não se aplicar a eles. Certo? É o que o Kant chamava de cidadãos passivos. Os cidadãos passivos, né, enfim, destituídos de razão ou de entendimento, temporária ou provisoriamente, também estão submetidos à lei moral. Mas não dá para exigir deles o cumprimento. Mas eles estão sob a proteção da lei moral. Então, quando um ser racional, capaz de se submeter à lei moral, capaz de deduzi-la pelo imperativo categórico, pensa, eu não devo matar quando estou com raiva ou quando me é conveniente, porque eu não quero que isso vire uma lei universal. Quando ele fala isso, ele está abrangendo na universalidade da lei também os cidadãos passivos, aqueles que, embora incapazes da lei moral, sofreriam uma injustiça se fossem mortos ou se fossem feridos pelos cidadãos capazes, né, deste raciocínio moral, capazes, em outras palavras, de dever. O que o Kant fala, então, é que, como a lei moral é universal, ela tem que abranger esses cidadãos passivos também, ainda que eles não sejam capazes de agir segundo a lei moral. Mesmo sem serem capazes de agir segundo a lei moral, eles estão sob a proteção da lei moral. Né? Por quê? Porque é exigível moralmente de quem pode seguir a lei moral que a siga. Né? Nós somos capazes do dever, bom, então nós temos que cumprir este dever decorrente da lei moral. Isso é uma coisa decorrente da nossa racionalidade. Ah, mas o outro é incapaz do dever. Não importa, mas ele pode sofrer uma injustiça, né? Se eu não cumprir o meu dever com relação a ele, pode. Então é isso que importa. Então ele está no âmbito também da proteção da lei moral. Era isso que eu tinha explicado a vocês quanto ao final do capítulo 7.
E aí eu me perguntava, né? Será que a universalidade do imperativo categórico kantiano vai nos levar a considerarmos que os animais podem ser destinatários dos deveres de justiça, destinatários diretos, né, e não indiretos, ao menos quanto a esses atos naturais? É essa pergunta que ela vai responder aqui no capítulo 8, tá? Em que ela vai trazer exatamente aquela ideia, né, de como Kant pode ser relido para se considerar que os animais são fins em si mesmos, né? Ela começa o capítulo de onde ela parou o anterior, né? Por isso que o capítulo se chama um argumento kantiano para nossas obrigações quanto aos outros animais. O imperativo categórico do Kant, exatamente por ser universal, traz implicações para a questão animal. Vejam esse trecho aqui da Martha Nussbaum, comentando a Korsgaard. É um belo texto da Martha Nussbaum, talvez a gente possa ler esse texto no semestre que vem. Olha o que a Nussbaum fala. Deixa eu colocar um marca-texto aqui. Da mesma forma que uma máxima não pode passar no teste de Kant se der tratamento especial a um grupo de humanos, ou apenas a um humano, omitindo outros humanos em situação análoga, essa máxima também não pode passar no teste de Kant se isolar a parte animal da vida humana das vidas animais das outras criaturas. Eu acho que a Nussbaum falou aqui de uma maneira muito clara qual é o projeto da Korsgaard, né? A Korsgaard pensa o seguinte: tendo em vista o imperativo categórico que leva seres racionais a se submeterem a uma lei moral, né, que é, por definição, universal, porque é o jeito moral de se agir, é agir apenas segundo uma máxima que você queira ler universal, né? Essa universalidade, que é a grande contribuição de Kant, né, seria uma universalidade, digamos, pela metade, se ela isolasse a parte animal da vida humana das vidas animais das outras criaturas. Porque muitos dos nossos deveres uns para com os outros, e, portanto, muitos dos nossos direitos, né, já que somos objetos dos deveres dos outros, somos destinatários dos deveres dos outros, muitos dos nossos deveres dizem respeito aos atos naturais, que dizem respeito, por sua vez, à nossa natureza animal. Está vindo uma onda de frio aqui em São Paulo, né? Por que é que a gente, né, tem toda a preocupação, tem telefone da prefeitura para ligar, tem campanhas, em cidades mais frias tem mais campanhas desse tipo ainda. Se vira alguém na rua, ligue para assistência social, número tal, porque a pessoa, né, vai alguém lá da assistência e fala: olha, você não quer ir para algum lugar, aqui algum abrigo para não dormir na rua, não passar frio? Por que existe essa preocupação, né? Que deveria ser evidentemente maior do que é. Mas por que existe? É por causa da nossa natureza animal, né? No final das contas, se nós dormirmos desprotegidos a baixíssimas temperaturas, a gente fica doente ou morre. Ora, isso a gente partilha com todos os animais, pelo menos com todos os homeotermos a gente partilha. Estou dando um exemplo de uma atualidade aqui, exatamente para mostrar que grande parte dos deveres que nós temos uns para com os outros, nós temos em virtude da nossa natureza animal. O nosso dever para com os outros de não ferir, de não matar, né, de não torturar, é derivado da nossa natureza animal.
A gente chega ao dever pela nossa natureza racional. Mas a gente percebe o outro como destinatário desse dever em virtude de uma condição dele que é da natureza animal dele. O homem não pode sentir frio, o ser humano, abaixo de temperatura X. Bom, o cachorro também, o gato também, talvez, certamente tem mais resistência do que a gente, mas também abaixo de uma determinada temperatura eles não vivem. Fome, dor, enfim, todas as coisas que a gente entende que tem um dever de evitar quanto ao outro, né? De deixar o outro livre dessas coisas, que é algo, diz a Martha Nussbaum, decorrente da parte animal da vida humana. Então, se a universalidade da lei moral kantiana não chegar na parte animal da vida humana, melhor, só chegar na parte animal da vida humana e não chegar na parte animal, que é toda, da vida animal das criaturas, isso é uma falha de universalidade. Né? Seria uma lei moral, diz a Martha Nussbaum, que não passa no teste kantiano. Pois bem, é isso que a Korsgaard vai mostrar, né? Nesse capítulo 8. E para isso ela vai começar a desmontar a ideia que, como eu conversei com vocês já quando a gente discutiu o texto, ela vai começar a desmontar a ideia de que do fato da racionalidade humana deflui o juízo de que o ser humano deve ser um fim em si mesmo. Tá? Por isso a pergunta: para Kant, os seres humanos devem ser fins em si mesmos apenas por serem racionais? A resposta para essa pergunta é sim, mas atenção. Ele não chega na resposta sim meramente extraindo, né, um atributo moral do fato da racionalidade humana. Tá? E aí vocês vão falar, bom, mas se ele responde sim, significa que não vale a pena mais a gente se questionar a respeito disso, né? Parou a conversa aqui e, efetivamente, lendo Kant, ainda que de uma maneira mais moderna, não dá para a gente estender o atributo de fim em si mesmo a outros seres que não os racionais, né? Mas o percurso que a Korsgaard faz para desmontar, né, a ideia comumente associada a Kant, né, de que a moralidade e o fato de sermos fins em nós mesmos é um juízo moral extraído do fato da razão, né, esse percurso é interessante. Esse desmonte que ela faz desse argumento é interessante porque é exatamente o desmonte desse argumento que permite a Korsgaard postular que os animais também devam ser fins em si mesmos. Né? Por onde que a gente começa? A gente começa exatamente pela ideia, né, de que não se extrai dever ser de ser, né? Coisa que vocês já aprenderam ou estão aprendendo no primeiro ano, né, com introdução ao estudo do direito. Não existe dever ser de ser. Eu não extraio uma norma de um fato, eu não extraio um juízo de um fato, né? Que é essa expressão que ficou famosa, porque é do Hume, né? No ought from an is, né? Não se extrai um dever ser de um ser. Pois bem, o Kant compra isso, né? Todo empreendimento dele, teórico, parte da ideia exatamente de que o mundo da natureza é um e que o mundo humano é outro, constituído, inserido, sim, na realidade natural, lógico, né? Mas
com uma lógica diferente. Do fato de que algumas coisas ocorrem no mundo da natureza, não significa que elas devam ocorrer no mundo social, no mundo humano, né? No mundo das leis morais. Porque, no final das contas, o Kant mostra que para a gente dizer que o que ocorre na natureza deveria ocorrer, a gente precisaria ter uma visão, digamos, como diz o padre Henrique Vaz, né, no Ética e Direito, uma visão nomotética do mundo, né? O que significa uma visão nomotética do mundo? É exatamente uma visão que pressupõe, né, que o cosmos tem uma determinada ordem, o nosso mundo tem uma determinada ordem, e o que está lá no mundo deve estar, né? Então, se ocorre algo no mundo, é porque deve ocorrer. E se sai do desvio, né, se sai da regra do que ocorre, do que deve ocorrer no mundo, que é extraído do que geralmente ocorre, bom, então a gente precisa retomar, fazer com que esses fenômenos retomem o seu ciclo. Daí aquela visão mais teleológica da natureza humana, da natureza dos animais, né? Da natureza dos vegetais, enfim, aquela ideia de uma moral que copie, né, a ordem das coisas, né? Que copie uma ordem cósmica ou que copie ao menos uma ordem natural. Né? O Kant fala, não, o mundo da natureza funciona pelas relações de causalidade necessária. O mundo humano funciona pelas relações de liberdade. Né? Então, ok, observemos a natureza para conhecer a natureza, mas dali eu não vou extrair nenhuma moral. E vai além o Kant. Mesmo na sociedade, do fato de as pessoas agirem de uma determinada forma, sempre, não significa que isso esteja correto. É aquele ditado, né? O certo é certo ainda que ninguém faça, e o errado é errado ainda que todo mundo faça. Ditado bem kantiano. Então, o Kant fala, eu não vou extrair nenhum juízo e nenhuma lei moral, nem da natureza e nem do costume. No ought, não tem dever ser a partir de ser. Por que eu estou falando isso? Que exatamente pelo fato de o Kant rejeitar que eu extraia dever ser a partir do ser, exatamente por ele rejeitar que eu extraia juízo de fatos, ele também rejeita o que eu chamei aqui de visão realista do valor. Né? O valor não está na coisa, o valor não está na natureza, o valor não está no costume, o valor não está fora de nós, existente independentemente de nós. Né? Nada tem valor por si mesmo, mas tem valor porque alguém assim valora. Né? Isso é interessante porque vejam que a Korsgaard já falou isso lá atrás, no capítulo 4. Né? Ela diz textualmente, né, o valor existe porque existem criaturas valorantes. Então vejam que aqui a gente já está se distanciando de algum tipo de justificativa mais naturalística dos direitos dos animais, se é que isso seria possível, né? Da natureza, porque isso tem um valor em si e assim é que a gente tem que tratar os animais. Né? Kant não permite por aí, Korsgaard rejeita isso. Rejeita textualmente nesses capítulos. Né? Ela fala, não vou pressupor que a natureza tem uma ordem que é a ordem que nós devemos espelhar no mundo moral. Né? Uma coisa não tem a ver com a outra, são mundos totalmente distintos. Né? A natureza é a floresta de árvores e o mundo moral é a floresta de símbolos, né? Para fazer essa analogia corrente aí da floresta de símbolos. Então, se o valor não está fora de nós,
Mas se o valor só existe porque tem alguém que valora, o valor nosso, prestem atenção nisso, o nosso valor, nós, seres racionais, como fins em nós mesmos, não está na razão em si. Não está na nossa natureza racional. Do fato de termos a natureza racional, não deriva que nós sejamos fins em nós mesmos apenas pela razão. O Kant não está dizendo que sempre que eu encontrar razão, eu vou encontrar ali dentro do ser racional, né, um fim em si mesmo. Ele não está dizendo isso. Isso seria endossar uma visão realista do valor. Isso seria tirar juízo de fato. Isso seria tirar dever ser de ser. Ele não está dizendo, olha, na ordem do cosmos, tudo que é racional tem em si um valor intrínseco. Não está falando absolutamente nada disso. No final das contas, ele vai dizer que sim, os seres racionais são fins em si mesmos, mas não é por essa via, que é uma via que a gente às vezes entra porque tem alguma intuição aí de visão realista do valor, de que as coisas valem por si mesmas, e não porque alguém as valoriza. Né? Então a gente tende a achar que a razão vale por si mesma. Não é por aí. Porque se fosse por aí, o Kant precisaria repensar toda a filosofia dele. Ele precisaria tirar juízo de fato, ele precisaria ter uma visão realista do valor, ele precisaria extrair dever ser de ser. Bom, se o valor do ser racional como fim em si mesmo não está na natureza, não está no ente razão, né? Não está na coisa, onde é que está? E aqui entra uma ideia importantíssima na teoria kantiana, que é importante para a gente entender o projeto kantiano inteiro, que é a ideia de condições de possibilidade. Rosgard fala um pouco disso aqui nesse capítulo, mas ela fala mais sobre isso em outro livro chamado As Fontes da Normatividade, né? The Sources of Normativity. Lá isso está bem explicado. Se a gente for ver todo o projeto crítico kantiano, é um projeto da busca das condições de possibilidade. Tá? A crítica da razão pura, as três críticas são isso. Tá? Cada uma é a busca de um tipo de condição de possibilidade. A crítica da razão pura, ela questiona quais são as condições de possibilidade do conhecimento dos objetos externos. Como é que eu posso conhecer o que me é externo? Como é que eu posso conhecer os fenômenos necessários, né? Aqueles que não podem ser de outra forma, no dizer do Aristóteles. Como é que eu posso conhecer esses fenômenos necessários? Bom, e aí vem toda aquela ideia de as coisas não existirem para nós, não poderem ser conhecidas fora do espaço e do tempo e das relações de causalidade. Essa é a razão pura. É a razão que se dirige aos objetos externos. A crítica da razão prática já vai fazer outra pergunta. Vai perguntar quais são as condições de possibilidade do agir moral. É aqui que nós estamos. Bom, para eu agir e poder justificar a minha ação segundo uma lei, da mesma forma, mas com uma lógica diferente, de que eu consigo entender as leis que regem as relações entre os objetos externos, quais são as condições de possibilidade do meu agir moral? O que eu tenho que pressupor para agir moralmente? Uma vez que, isso é importante, uma vez que eu já busco agir moralmente. Eu busco justificar por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, por que o meu dever é dessa forma, por que isso é meu direito, né? Por que eu não devo mentir, por que eu não devo ferir o
outro, por que eu não devo enganar? A nossa vida, diz o Kant, já é uma vida de um ser que busca justificar as suas ações para agir bem. Eu posso não agir bem, eu posso sair do jogo moral? Claro que eu posso. Claro que eu posso, mas aí eu estou entrando numa esfera que o Marcos Engano, professor aqui da FEFELESH, chama de esfera da amoralidade. É o indivíduo, ou o conjunto de indivíduos que sai do jogo moral, que quer substituir essa teia de razões e relações por outro registro, pelo registro do mando, do poder, do arbítrio, né? Pelo registro da obediência cega, da força. Existe a amoralidade, dá para você sair do domínio da moral. Ela não dou razão para nada, eu faço o que eu quero, enquanto eu posso, eu faço, enquanto eu tiver poder, eu faço. Might makes right, né? Existe o amoral, claro que existe. Mas o Kant está se preocupando, né, vendo que na sociedade as pessoas dão razão para fazer uma coisa, para não fazer outra, ele está falando, as pessoas agem moralmente, elas têm um padrão de conduta. Qual é a condição de possibilidade do agir moral? Né? Aí vão surgir algumas condições de possibilidade. A principal é a liberdade. Né? E, a partir da liberdade, deriva-se essa capacidade de se pensar como alguém que age segundo uma lei universal. Porque se eu estou agindo assim, eu tenho que querer isso para mim e para outro na mesma situação que eu. Senão, eu não estou agindo bem. Se vale só para mim nessa situação, aí é conveniência. Aí não é moralidade. E a crítica da faculdade de julgar, a crítica da faculdade do juízo, ou a crítica do juízo, simplesmente, vai perguntar, não quanto ao agir moral, mas vai perguntar quanto ao particular. Né? Quais são as condições de possibilidade de se considerar algo, né, um particular bom ou belo. Então, ela vai se perguntar o que está por trás, não da lei moral, né, mas o que está por trás do juízo, não sobre o universal moral, tá? Mas sobre o particular moral, ou o particular estético. O que eu tenho que pressupor, já que eu digo que algumas coisas são boas, outras são más, algumas coisas são belas, outras são feias, ele está preocupado com o juízo tanto estético da arte, quanto com o juízo ético na sociedade, na política, nas relações pessoais. O que eu tenho que pressupor? Né? Quais são as condições de possibilidade? E o Kant também vai postular alguma universalidade nesse juízo ético ou no juízo estético, quanto ao particular. Por que eu falei tudo isso? Para mostrar para vocês que por trás do argumento do fim em si mesmo e dessa equivalência apressada que a gente faz, se a fim em si mesmo é racional, se a racional é fim em si mesmo, porque a razão já tem em si, né, o valor do indivíduo como fim em si mesmo. Ao invés disso, o que o Kant fala é o seguinte: já que nós somos seres que valoram, né, qual é a condição de possibilidade dessa atividade valorativa? Né? Então, veja, é isso que ele está perguntando. Ele não está achando que a gente vai achar o fim em si mesmo simplesmente na natureza intrínseca da razão, porque não existe isso. Né? Como se a razão fosse uma coisa que está no mundo, e aí eu encontro a razão, e aí eu sou compelido a ver que aquilo é um fim em si mesmo. Não tem isso. Assim como o simples fato de eu encontrar esse copo no mundo e essa água no mundo, né,
não me faz, dessa simples maneira, conhecê-la. Eu só conheço, é o que ele vai ver na Crítica da Razão Pura, porque eu estou inserido no espaço e no tempo e eu entendo relações de causalidade. Por isso que eu entendo um copo com água. Porque eu estou já com essas condições de possibilidade na minha mente e da maneira que eu aprendi a viver. Então ele vai se perguntar: qual é a condição de possibilidade desta atividade valorativa, de nós sermos seres que valoram? Em outros termos, o que ele vai perguntar é: o que nós devemos considerar valioso uma vez que avaliamos moralmente situações, estados de coisa ou atos? E a resposta: nós devemos considerar valioso a nossa própria capacidade de escolher e de valorar. O que ele está falando é isso. Está falando, bom, já que a gente age de uma forma que a gente pensa, não vou mentir nessa situação, porque eu não gostaria que o outro mentisse para mim numa situação semelhante. Ele fala isso no início da fundamentação da metafísica dos costumes, né? Quando ele parte de uma moral mais, assim, que ele vai chamar, né, mais popular, para a moral mais racional, mais elaborada, que ele vai buscar fazer a crítica, né? Fala, bom, no dia a dia a gente não fala, pô, não faz com o outro o que você não gostaria que o outro te fizesse, né? Você vai mentir aqui, mas você gostaria que o outro te mentisse também, né? Ele fala, a gente já faz isso, né? A gente já avalia moralmente as situações, a gente já valora a mentira como ruim numa situação que a gente entende que não gostaria que mentisse para a gente. A gente já valora, né, tomar água como uma coisa boa para nós, porque a gente tem sede, precisa de água, né? E a gente valora como uma coisa ruim tirarem a água da gente. Qual que é a condição de possibilidade de a gente valorar? A condição de possibilidade é que a gente valore a nossa própria capacidade de escolha. Percebam, o caminho que ele faz é o inverso. Ele fala, já que a gente faz isso, qual que é a condição de possibilidade de a gente estar fazendo uma coisa que tem sentido? A condição de possibilidade é a nossa capacidade de escolha ser algo valioso por si mesmo. Porque se a gente não valorizar a nossa capacidade de escolha como valiosa, não faz sentido a gente escolher X ou Y ou considerar algo como bom ou mal. Ou considerar a mentira boa ou má. Ou seja, considerarmos que nós somos fins em nós mesmos é a condição de possibilidade da escolha moral e do raciocínio prático. É isso que ele está falando, né? Não é que eu encontro escondidinho ali no fato da razão, né, que é uma coisa da natureza, nós somos racionais por natureza. No fato da razão, que é algo que naturalmente se encontra no ser humano, não é que eu encontro ali escondidinho a característica do fim em si mesmo. Eu tiro esse valor do fato, não é isso. É que se eu não pressupuser que eu sou um fim em mim mesmo, se eu não, que significa valorizar a minha capacidade de escolha, eu não consigo dar sentido a tudo que eu faço no dia a dia, que é o meu agir moral com relação aos outros. Não consigo. Não faz sentido. Pensem nisso. Se vocês não conseguirem valorizar a sua própria capacidade de escolha, e por isso que ele fala que a liberdade é a condição de possibilidade do agir moral, né? Se você não conseguir valorizar a sua capacidade de escolha, né, como é que você pode requerer verdade, né,
a proposição, sei lá, por exemplo, é errado não comprar vacinas numa pandemia. Pensem nisso. Por que você está falando isso? Exatamente porque você se considera alguém capaz de um raciocínio moral e, sobretudo, capaz de escolher. Porque se a sua capacidade de escolha não fosse valiosa, essa ideia, né, de é errado não comprar vacinas numa pandemia ou é certo não comprar vacinas numa pandemia não faria a menor diferença entre uma coisa e outra. Seria uma mera questão de desejo, de arbítrio, né? Dependendo da situação aí, do que você quer fazer, de como você se sente, é certo não comprar vacina, mas se você se sentir mais assim compassivo, é errado não comprar vacina. Não é isso. Porque a gente valoriza a nossa capacidade de escolha, a gente só por isso que faz sentido a gente dizer é errado não comprar vacina numa pandemia, porque numa situação dessa não tem o mínimo cabimento. As pessoas vão morrer se alguém, o governo, alguma autoridade não providenciar vacinas tão logo elas estejam com uma promessa razoável de disponibilidade. Veja, eu não acho que isso é um arbítrio, é um desejo, né? É um capricho. Eu estou dizendo que é errado não comprar vacina. Eu estou dizendo é mal não comprar vacina. Eu estou fazendo um juízo moral. Né? Esse juízo moral só faz sentido porque eu valorizo a minha capacidade de escolher. Por isso. Por isso que a minha capacidade de escolher faz com que eu os próprios fins. Faz com que eu escolha livremente quais são as regras, quais são as leis que vão reger a minha existência moral. Lembrando que essas regras, essas leis têm que estar submetidas a uma lei universal. Eu não posso querer só para mim, eu tenho que querer para os outros. Senão não é universal, senão não é lei, certo? Senão é só E aí, eu acho que essa é a parte mais difícil, tá? Porque daí para frente eu acho que é fácil de a gente entender com tudo que a gente já leu. Porque a Kierkegaard, então, faz esse raciocínio sobre o Kant e fala o seguinte, bom, então parece que nós somos fins em nós mesmos em virtude de nós sermos seres capazes de valor, capazes de considerar algo como originariamente bom ou originariamente mal. Claro que a gente tem essa capacidade de valoração, grande parte em virtude da nossa natureza racional. Quando eu falei agora, é errado não comprar vacinas numa pandemia, tão logo elas estejam com alguma previsão de disponibilidade, eu estou falando algo que um ser destituído de razão não falaria, porque ele não saberia o que é pandemia, não saberia o que é vacina e não saberia também o que é certo e o que é errado quanto aos outros. Mas se eu falar algo do tipo, é errado agir com crueldade com relação a seres humanos que sentem dor, todos os seres humanos, a princípio, né? Se eu falo isso, eu estou falando de algo que é comum à minha natureza e à natureza dos outros seres humanos e também à natureza dos animais não humanos, que é dor. Estou falando, como eu não quero ser machucado, como eu não quero ser mutilado, torturado, que eu acho a dor uma coisa horrível, eu não quero também que o outro sinta dor. Crueldade é errado. Vai dizer o Aristóteles, a vedação à crueldade é um daqueles interditos absolutos.
É uma das coisas que passa a risca no chão entre o mundo moral e o mundo amoral. O assassinato e a crueldade, a vedação ao assassinato, a vedação à crueldade, é uma daquelas coisas assim que não tem jeito, não importa a era, não importa a sociedade, né? Se a gente admite assassinato indiscriminado, crueldade indiscriminada, a gente está entrando no domínio amoral. O outro parou de contar. Quando o outro para de contar, acaba a moral. No final das contas, né, será que o fato de a ausência de crueldade ser uma coisa importante para mim é algo derivado da minha racionalidade? Ou será que é algo derivado de eu ser capaz de valor, de eu ser capaz de um bem final? Vai dizer a Korsgaard, é algo derivado de eu ter um bem final, de eu ser um ser com um bem final. Por isso que ela diz aqui, devemos tomar os fins de seres com um bem final como absolutamente valiosos. Por quê? Porque como o valor não existe no mundo, o valor só existe com relação a entes que valoram, e os entes que valoram são aqueles entes que têm um bem final, significa que todos os fins de seres com um bem final, que são os únicos seres capazes de alguma valoração, devem ser tomados como absolutamente valiosos. Como se fossem naturalmente valiosos. E aí eu retomo esse trecho lá do início do livro da Korsgaard, que eu acho que vai ajudar a gente a entender o argumento dela desse capítulo. É bom para mim, eu digo, e portanto é bom. Estão vendo? Agora fica claro, né, para entender. É bom para mim e portanto é bom. O bom que existe é o bom para mim. Não existe um bom em si. Isso sugere que o fato pertinente sobre mim, o fundamento que me permite requerer posição normativa ao meu querer, guardem essa expressão, é simplesmente que eu sou um tipo de ser para o qual ou para cujo ponto de vista as coisas podem ser boas ou más. O que ela está falando aqui nos é familiar, porque a gente já leu o capítulo 2, o capítulo 4 no início do semestre, né? O que ela está falando é que o fato pertinente sobre um determinado ser, né, que permite dizer que algo é bom para que é absolutamente bom, é o fato de aquele ser ter um ponto de vista e ser um ente para o qual as coisas podem ser originariamente boas ou más. Exemplo clássico do cachorro com a pata quebrada. A pata quebrada é má para o cachorro, independentemente de ser boa ou má para os seres humanos que estão ao seu entorno. Suponhamos que o cachorro esteja cercado por seres humanos sádicos, que quebraram a pata do cachorro e estão achando aquilo divertidíssimo, né? É ruim para ele, independentemente de ser bom para todos os outros que estão ali se divertindo com aquilo, né? Significa que o cachorro, e assim como todo animal senciente, é um tipo de ser para o qual as coisas podem ser boas ou más. Significa isso que, vocês já perceberam, com base no que a gente já leu, que os seres com bem final são os animais sencientes. Isso ela já mostrou antes, né? Já mostrou lá no capítulo 4. E o que ela mostra para a gente nesse capítulo é que nós somos fins em nós mesmos em virtude da nossa natureza animal, que nos permite ter um ponto de vista que nos permite considerar boas ou más as coisas originariamente, independente de serem boas ou más para os outros. Fácil de perceber isso com o bebê. Quando o bebê chora e está com fome, e o pai e a mãe não
são marinheiros de primeira viagem, como se diz, não sacam que o bebê está com fome, né? É ruim para o bebê, independentemente de ser bom ou ruim para quem está ao entorno. Se o bebê chora no quarto e ninguém ouve, ou até se o bebê, sei lá, é abandonado, né? Ele está chorando lá de fome ou porque precisa ser trocado e ninguém está nem aí para ele, ainda assim, aquilo é originariamente ruim para ele. Por quê? Porque ele é um tipo de ser para o qual as coisas podem ser boas ou ruins. Ele sabe o que é comida, ele sabe o que ele sabe formalizar fome, sede, necessidade de limpeza, não sabe nada disso. Ele não está na nossa floresta de símbolos ainda. Ele não desenvolveu essa natureza racional ainda. E ainda assim ele é um tipo de ser para o qual as coisas podem ser boas ou más. Por isso que nós somos fins em nós mesmos, graças à nossa natureza animal, né? Claro que a nossa natureza racional nos dá um plus, né? Que é a minha pergunta aqui. Mas e a racionalidade nesse papel? Bom, a racionalidade permite que a gente seja fim em si mesmo em sentido ativo. O que é ser um fim em si mesmo em sentido ativo? É ser capaz de, além de considerar como absolutamente bom aquilo que é bom para mim, algo que a gente compartilha com todos os animais, além disso, eu sou capaz de requerer posição normativa ao meu querer. Eu sou capaz de exigir. Como eu sou capaz de formular a lei moral, e quando alguém vem me machucar, eu falo, não me machuque. Além de eu fugir, eu sou capaz de exigir. Eu falo, não me machuque, porque é errado você machucar qualquer ser que possa sofrer. Sem nenhuma razão, sem algo que seja para benefício dele, sei lá, cirurgia urgente, enfim. A princípio é errado, então não me machuque. Sai para lá. Se você chegar, eu vou reagir, né? Isso é requerer posição normativa. Eu formulo a lei moral, eu falo, é errado machucar qualquer ser que possa sofrer, sentir dor, e eu exijo. Isso é requerer posição normativa. Estar livre de dor é bom para mim e, portanto, é absolutamente bom. Primeiro passo. Isso eu partilho com os animais. Além disso, o plus da racionalidade, eu sou capaz de exigir isso, de requerer a posição normativa. Opa, você está tratando como ruim algo que é bom para mim e, portanto, é absolutamente bom. Você está errado. Isso é requerer posição normativa, tá? Os animais sencientes são que não são racionais, porque nós somos animais sencientes, racionais, né? São fins em si mesmos no sentido passivo. Que o que é bom deve ser. Aí que está. Então a racionalidade nos dá uma segunda coisa aqui, que nos dá o fato de sermos submetidos à lei moral e sermos capazes de dever, ela nos obriga a considerar como absolutamente bom aquilo que é bom para os seres incapazes de racionalidade, transitória ou permanentemente. Ela nos obriga a considerar como absolutamente bom aquilo que é bom para todos os seres, em outras palavras, capazes de um bem final, sejam eles racionais ou não. Por que é abandonar um bebê? O bebê no sentido ativo, né? Mas é errado abandonar um bebê exatamente porque ele é um ser com um bem final. É um ser com um bem final e ele só pode atingir o seu bem final, que é ser alimentado, ser nutrido, ser trocado, enfim, se tiver alguém com ele, porque ele é dependente. Não? Ele tem um nível de dependência alto. Não?
então é errado abandoná-lo, porque abandonar o bebê significa considerar, ignorar o que é absolutamente bom para ele. Ignorar o que é bom para uma criatura com bem final. Da mesma forma que, claro, né, vocês já fazem associação, que é errado maltratar animais, é errado abandonar animais, é errado matar animais. Korsgaard fala, dá para a gente tirar isso se a gente entender bem. Percebam que a chave da coisa é que ser um fim em si mesmo não é um juízo moral que está contido no fato da racionalidade. Essa que é a chave do cofre. Porque uma vez que a gente destaca essas duas características, que percebe que a racionalidade, né, era vista por Kant, né, como um atributo que tornava as pessoas fins em si mesmas, mas simplesmente porque considerar-se fim em si mesmo era uma condição de possibilidade das escolhas morais que nós já fazemos, porque vivemos em sociedade, aí a gente abre um flanco para se perguntar, mas será que são apenas os seres racionais que são fins em si mesmos? Não é uma relação de mútua implicação, é isso que a Korsgaard está dizendo. Seres racionais são fins em si mesmos. Mas nem todos os seres que são fins em si mesmos são necessariamente racionais. Porque o ser um fim em si mesmo é algo típico de quem é capaz de valorar, quem é capaz de escolher, de quem é capaz de ter algo que é bom para si como absolutamente bom. Ora, isso é comum a todas as criaturas que têm um bem final. Quais são as criaturas que têm um bem final? São as criaturas sencientes, que são os animais. Certo, gente? Desculpem pelo filosofês aqui, talvez exagerado, tá? Ficou alguma dúvida? Se ficou, podem falar. Não? Clyde falou que esclareceu. Júlia também falou. Micael falou que esclareceu. Joseph também. Tá. Não tem dúvidas mesmo? Isso aqui é meio complexo, então se tiverem dúvida, tá tudo bem. Tá? Ficou claro como ela cinde essa história do fim em si mesmo e ser racional? Todo ser racional é um fim em si mesmo. Mas para você ser um fim em si mesmo, você não precisa necessariamente ser racional. Você precisa ser apenas uma criatura que tem um bem final, ou seja, alguém para quem as coisas sejam boas e, portanto, por serem boas, devam ser consideradas como absolutamente boas. Por quem? Por todos que são capazes de entender o que é absolutamente bom para o outro, que são os seres racionais. Por isso que, no final das contas, ser racional nos traz mais, se forem ver bem, mais deveres do que direitos, com relação a quem não é racional, que na dicção da Korsgaard são os animais. Então, longe de trazer uma superioridade moral, traz mais dever moral, na verdade. Tá? Certo, gente? Legal. Então, queria deixar bem claro esse raciocínio da Korsgaard, tão claro quanto possível, porque não é um capítulo fácil, né? Para a gente poder amarrar certinho a discussão e partir na semana que vem para o último capítulo que a gente vai ler nesse semestre, que é o capítulo 9, né? O papel do prazer e da dor na argumentação dela. Vai ser um papel que não vai aproximá-la do utilitarismo, tá? Muito pelo contrário. Vai ser porque ela vai ter uma visão da dor que não é a visão utilitarista da dor. Ela vai ter um outro conceito de dor. Leiam para ver qual é, de onde que ela vai tirar esse conceito, né? É de um dos
é de um dos musos inspiradores dela, né? Ou é do Kant ou é do Aristóteles. Leiam para ver de quem que ela tira esse conceito não utilitarista de dor. Tá bom? Obrigadão. Se tiverem alguma dúvida, se restar alguma dúvida, semana que vem vocês trazem.